Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem, feliz com Jesus e firme, forte na sua leitura aí juntamente comigo da Bíblia toda. Estamos lendo a Bíblia inteira esse ano. Já compartilha aí esse vídeo com aquele amigo seu que está falando que é crente, mas nunca sabe nada da Bíblia, não lê a Bíblia, né? E vamos incentivar. Toda vez que você compartilha esse vídeo, o algoritmo entende que é um conteúdo relevante e compartilha com mais gente. Então, ajuda a gente a compartilhar a palavra de Deus na internet. E hoje estamos no nosso dia... Cadê minha cola? Aqui. No nosso dia 59, vamos ler Deuteronômio de 8 a 11. Amém? Então, bora lá, vamos orar e a gente já começa a fazer a leitura. Em nome de Jesus. Agora vai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque o Senhor é bom. Te pedimos a tua companhia, a tua presença nesta hora, que vamos ler a tua palavra. Nos ajude a entender, nos ajude a discernir, nos ajude a memorizar e principalmente nos ajude a encontrar lições para que possamos aplicar na nossa vida de forma prática, no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, cuida de nós, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deuteronômio 8. Tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam e se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu. Os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que assim como um homem castiga o seu filho, o Senhor Deus também os castigará. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos, não deixem de temê-lo, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais, que regam vales e montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, ao seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Mas vigiem para que vocês não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. As suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês, para que não aconteçam que depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venham esquecer do Senhor que libertou vocês da escravidão do Egito e que os conduziu pelo imenso e terrível deserto cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou a água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos essas riquezas com a nossa própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com seus antepassados, conforme se vê hoje. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão. Como o Senhor fez com as outras nações, destruindo-as diante de vocês,
Assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Vocês já ouviram falar da fama deles e já conhecem a expressão: quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vai à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de vocês, e vocês os expulsará e os destruirá, conforme a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não fiquem pensando: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Não é por causa da sua justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsa de diante de você, e para confirmar as promessas que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digo e repito, saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando essa boa terra por causa da sua justiça, pois não é. Vocês são um povo rebelde. Moisés já estava... Israelitas, lembre-se disso e nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até o dia que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Vocês lembraram o que fizeram para que ele ficasse furioso em Horebe, a ponto de exterminá-los? Na ocasião, eu estava no alto do monte, recebendo as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei 40 dias e 40 noites no monte, e durante esse tempo não comi nem bebi. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelos próprios dedos de Deus, e nela estavam escritos os mandamentos que o Senhor proclamou a vocês no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Ao fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e então o Senhor me disse: desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado e fizeram um ídolo de metal fundido para si. E o Senhor ainda me disse: observei este povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Deixe-me destruir esse povo. Vou apagar o nome dele debaixo dos céus e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então desci depressa do monte que ardia em fogo, levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Logo que cheguei aqui embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido. Como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês. Vendo aquilo, atirei as 2 tábuas no chão, e elas se quebraram diante dos seus olhos. Depois, prostrei-me diante do Senhor mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, porque estava abatido com o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é intolerável aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Quanto temor senti por amor a vocês. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois o Senhor estava irado e disposto a destruir vocês. Porém, ainda dessa vez o Senhor atendeu a minha oração. Arão corria perigo, porque o Senhor ficou muito irado com ele. Mas orei por Arão também, e fui atendido. Então, peguei o objeto do pecado de vocês, o bezerro que tinham feito, queimei no fogo e o moí, de modo que virou pó. Lancei o pó nas águas do ribeiro que descia do monte. Além disso,
Vocês provocaram a ira do Senhor em 3 outras ocasiões, em Taberá, em Massá e em Quibrote Hatavá. Em Cades Barneia, quando o Senhor mandou que avançassem e conquistassem a terra que ele tinha dado a vocês, vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não acreditaram nele, nem obedeceram às palavras dele. Sim, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia que os conheço. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia dito que os destruiria. Orei ao Senhor: ó Senhor meu Deus, não destrua o seu povo. Ele é a sua herança. O Senhor o salvou da terra do Egito, com grande poder e gloriosa demonstração de força. Lembrem-se dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a rebeldia deste povo, nem a sua maldade e o seu pecado, para que os habite na terra de onde nos tirou, para que os habitantes da terra de onde nos tirou não digam: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra como lhes havia prometido. Ele os odiava, por isso os levou para o deserto para matá-los. Mas este é o seu povo, a sua herança, que o Senhor mesmo tirou do Egito com grande força e com um poderoso braço. Capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor ordenou: corte outras 2 tábuas de pedra, iguais à primeira, volte a subir para encontrar-se comigo no monte, e faça a arca de madeira. Nessas 2 novas tábuas escreverei os mesmos mandamentos que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Depois coloque-as na arca. Então fiz uma arca de madeira de acácia, preparei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte levando nas mãos as 2 tábuas. Então o Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, ou seja, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês do monte, no meio do fogo, no dia em que vocês estavam embaixo observando, e depois entregou as tábuas para mim. Desci o monte e coloquei as 2 tábuas na arca que eu tinha feito. Ali ficaram de acordo com as ordens do Senhor. Os israelitas partiram então de Beerote Benejacã e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, o filho de Arão, foi o seu sucessor no sacerdócio. Depois viajaram até Gudgodá, e de lá para Jatibatá, terra de Ribeiro das Águas. Foi ali que o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca de aliança, da aliança com os 10 mandamentos, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o povo em nome do Senhor. A tribo de Levi ficou encarregada dessas funções para sempre. Tanto é que ainda continua fazendo isso até hoje. Essa é a razão porque nas tribos de Levi, diferentemente das outras tribos irmãs, não recebeu nenhum território ou herança na terra prometida. Porém, como o Senhor prometeu, ele mesmo é a herança dos levitas. E como já disse, fiquei no alto do monte outros 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Ainda dessa vez o Senhor atendeu a minha oração e não quis destruir o povo. Entretanto, o Senhor me disse: levante-se e vá à frente do povo, para que entrem e tomem posse da terra que prometi dar aos seus antepassados. Agora, ó Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente isso, que o tema o Senhor e que ande em todos os seus mandamentos. Que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, guardando os seus mandamentos e as suas leis que ordeno hoje para vocês, para que tudo vá bem. Pense nisso. O Senhor, o seu Deus, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe. Contudo,
O Senhor amou tanto os seus pais dentre todos os povos, que escolheu vocês, descendentes dele, como é evidente hoje. Portanto, tratem de purificar os corações de vocês, pecadores, e deixem de ser rebeldes. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ele ama os estrangeiros, dando-lhes alimento e roupa. Amem também os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente no nome dEle. Ele é a sua canção de louvor e o seu Deus. Foi Ele que fez os gloriosos e impressionantes milagres que vocês têm visto. Quando os nossos antepassados desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ele prometeu. Capítulo 11. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam às suas leis, os seus mandamentos e as suas ordens. Ouçam, não estou falando com os seus filhos, que não experimentaram e nem viram a disciplina do Senhor, o seu Deus. Considerem a grandeza dele e a sua mão poderosa, e o seu braço forte, e os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito, tanto ao faraó, rei do Egito, quanto a toda a terra, o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo com que fossem tragados pelas águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor anulou as forças deles até hoje. Os nossos filhos também não viram como o Senhor cuidou de vocês ao longo desse tempo em que estiveram vagando pelo deserto, até chegarem a este lugar. Nem estavam presentes quando Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, cometeram grave pecado, e a terra abriu sua boca e os tragou com as suas famílias, suas tendas e tudo que pertenciam a eles no meio de todo o povo de Israel. Mas vocês viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, todos os mandamentos que hoje estou transmitindo a vocês, para que tenham forças para ir avante e conquistar a terra para a qual estou conduzindo vocês, e para que tenham uma vida longa e abençoada na terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais e aos seus descendentes, uma terra que há leite e mel em abundância. Porque a terra de que vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Lá tinham que semear e precisavam regar todas as plantações, como se rega uma horta. Mas a terra que vocês vão tomar posse é uma terra de montes e vales, onde não falta chuva. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, toma conta pessoalmente. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se vocês obedecerem fielmente a todos os mandamentos que estou transmitindo hoje, e se amarem o Senhor, o seu Deus, e o servirem de todo o coração e de toda a alma, então darei chuva sobre a terra de vocês no tempo certo, as primeiras e as últimas de cada ano, para que vocês possam recolher os seus cereais, o seu trigo, e produzam muito vinho e azeite. E haverá ricas pastagens para o seu gado, e vocês terão comida com fartura. Tenham cuidado, porém, para que o coração de vocês não seja enganado, e vocês caiam no erro de servir e adorar a outros deuses. Contudo, porque isso provocará a ira, cuidado, porque isso provocará a ira do Senhor, e ele fechará os céus para que vocês não tenham chuvas e nem colheitas. Assim, vocês desaparecerão em pouco tempo da boa terra que receberam do Senhor. Portanto,
Gravem estas minhas palavras no coração e na alma de vocês. Amarrem essas instruções nas suas mãos como constante lembrete e fixem nas suas testas, entre os seus olhos. Ensinem essa lei aos seus filhos. Conversem a respeito delas enquanto estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho, quando se deitarem e quando se levantarem, escrevendo-a nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Fazendo assim, vocês e seus filhos viverão muitos anos na terra que o Senhor prometeu dar a vocês e aos seus antepassados, e isso durará enquanto houver Deus acima da terra. Se vocês obedecerem com cuidado todos os mandamentos que estou dando a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos e não se afastando dele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vocês, e vocês tomarão posse das nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar que pisarem será de vocês. Suas fronteiras se estenderão desde o deserto do sul até o Líbano, desde o rio Eufrates no leste até o mar ocidental. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, porque o Senhor, o seu Deus, fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados e com medo de vocês, como ele lhes prometeu. Hoje estou propondo que vocês escolham... Esse versículo é lindo. Hoje estou propondo a vocês que escolham bênção ou maldição. Bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, ao qual estou dando a vocês hoje. Maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor e se desviarem do caminho que hoje ordeno a vocês para servirem a outros deuses. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra ao qual vão tomar posse, então pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Por acaso vocês não sabem que esses montes estão situados a oeste do Rio Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá, perto de Gilgal, junto aos carvalhos de More, ou Moré? Vocês estão atravessando o Jordão para entrar e possuir a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Mas prestem atenção, tenham cuidado em obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje estou dando a vocês. Amém. E finalizamos hoje o nosso dia 59. Amém. Espero vocês amanhã, então, para a gente poder continuar a leitura até acabar. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua tarde, Deus abençoe sua noite e até amanhã. Um abraço.